Ueba, fala aí galera, tô aqui passa, beleza? Tô aqui de volta para falar de futebol, para falar do jogo de Corinthians e Flamengo, a semifinal da Copa do Brasil, que aconteceu lá no Itaquerão, na Arena Corinthians, aqui em São Paulo, decidindo a vaga para a grande final. E o Corinthians venceu por 2-1, deixando o Flamengo mais uma vez pelo caminho. E na outra semifinal a gente teve Cruzeiro e Palmeiras, o empate de 1-1 lá no Mineirão, e o Cruzeiro avançou depois de uma confusão, com cenas lamentáveis lá no Mineirão. Enfim, vamos comentar sobre o jogo de Corinthians e Flamengo, que foi o que eu assisti. Queria que você deixasse aí seus comentários sobre o que você achou dessa semifinal, e também não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal, por favor. Vamos chegar a 11 mil inscritos. Vem comigo, coloca aí pros seus amigos pra assistir também. Vem comigo. Mas vamos falar aí de Corinthians e Flamengo. Cara, mais uma vez eu achei que o Flamengo entrou em campo com uma formação decente, digamos assim, querendo dizer logo de cara que eu não acho que o Barbieri é o maior dos culpados nisso. O Flamengo colocou boa parte de seus grandes jogadores em campo e tem um time infinitamente superior tecnicamente ao time do Corinthians. Não dá nem para comparar, eu acho, em relação ao papel, né? O papel de um, o papel de outro. E é uma proeza muito grande do Flamengo conseguir ser eliminado por esse time do Corinthians. Porque esse time do Corinthians é muito limitado, é um time que passou por muitas transformações e é impressionante como o Flamengo, que é um time técnico, o time tem vários ótimos jogadores, não consegue ter um pingo de intensidade na hora de jogar. O Flamengo não sabe qual é o seu esquema, qual é o seu estilo de jogo. Que é exatamente o contrário do Corinthians. Apesar de ser limitado e ter de jogadores tecnicamente menos capazes, foi um time totalmente focado no seu objetivo e no seu esquema de jogo. O Jair Ventura mais uma vez formou o time direitinho, assim como foi no primeiro jogo e como foi no jogo contra o Inter. Colocou ali seus volantes muito bem postados, a zaga teve uma excelente atuação, assim como o Cássio, que fez pelo menos 2 grandes defesas. E a gente teve um ataque que funcionou, né? Tipo, o Pedrinho entrou com, sei lá, 30, 40 segundos de jogo, ele já conseguiu fazer o gol dele. E o Jadson teve um jogo como um meio-campo precisa atuar em um time que é muito mais limitado, recebendo muito rápido as bolas dos volantes. Quando ele recua, ele sabe recuar muito bem e distribui essa bola e deu o passe para o primeiro gol. Você não vê esse tipo de objetividade acontecendo no Flamengo. O Diego, como sempre falei aqui, ele sempre dá 2, 3 toques na bola. O Everton Ribeiro, que vinha jogando muito bem, para mim era um dos melhores jogadores do Flamengo, foi pouquíssimo efetivo no jogo. E o Henrique Dourado, a gente não precisa falar sobre ele. Acho que falta intensidade a esse time do Flamengo. É um time que já entendeu, eu acho que os jogadores entenderam que não sabem qual é o esquema que eles devem jogar, qual é o tipo de jogada que eles têm que criar, e eles parecem sempre com o freio de mão puxado. Achei o jogo em si não foi muito legal, achei um jogo bem modorrento, assim como o Corinthians queria, que era o ideal para ele vencer o jogo. Um jogo sem muita velocidade, sem muita intensidade, que beneficia um time que está bem fechadinho e quer sair no contra-ataque. Acho muitos méritos ao Corinthians, que conseguiu ter uma defesa muito sólida, aguentou a pressão lá no Maracanã, que talvez tenha sido o mais importante, e foi super eficiente nas 3, 4 chances que teve no Itaquerão. A eficiência desse time do Corinthians mostra 2 coisas, eu acho. É impressionante como o time conseguiu entender qual é a sua limitação técnica e a capacidade, mesmo trocando de técnico. Isso é muito importante. E, por outro lado, eu acho que mostra um pouco o baixo nível técnico e tático dos times que a gente tem hoje na Copa do Brasil, no Campeonato Brasileiro e tudo mais. Mas grandes méritos ao Corinthians, que mesmo assim chegou a uma final em 2018. E aí, com o Flamengo, na verdade, 2019 não, e com o Flamengo, a gente tem mais uma decepção para um dos times mais ricos do país. Não tem como entrar na cabeça que um time desse, que tem Diego, Everton Ribeiro, Vitinho, Hever, Diego Alves, Trauco, Cuejar, como que esse time não consegue um título? É inexplicável, mas a gente vê alguns motivos. Para mim, o principal são os jogadores, não é o técnico, tá? E os jogadores, mas acima disso, a política de toda a diretoria de futebol, de achar que tem que insistir num plano a médio e longo prazo, sendo que ele não dá certo em nenhuma medida. Em nenhuma medida. Se você não ganhou títulos, o plano não está dando certo,
E não adianta você insistir nisso, muito mais no contexto do futebol brasileiro. O Barbieri não é o principal culpado, mas ele tem sua parcela de culpa. Escalar o Henrique Dourado, pra mim, já é uma parcela de culpa muito grande, tá? Mas, por outro lado, vou insistir no que eu falei no vídeo anterior. Não se pode jogar com Diego e Everton Ribeiro achando que esses caras têm que ir e voltar o tempo inteiro. Você desgasta e perde talento. Não pode ser feito isso. Veja que o Everton Ribeiro errou na marcação do primeiro gol. Isso não pode acontecer. Se for só o Everton para voltar, tudo bem. Agora o Everton e o Diego voltarem não dá. Você desgasta o seu meio campo inteiro. É muito ruim. Você vê que o meio-campo do Flamengo, apesar de talentoso, não tem a mínima ideia do que fazer com a bola. As triangulações acontecem muito rápido, são muito boas, mas porque são jogadores que tecnicamente são muito bons. Mas o esquema tático não consegue corresponder e não consegue, por exemplo, se infiltrar numa zaga e no meio-campo que nem é tão bom assim, que é o do Corinthians. Mas méritos ao Corinthians, que está aí mais uma vez numa final e pode conseguir um título da Copa do Brasil em 2018, quando todo mundo dizia que o Corinthians ia ser a quarta força. Mais uma vez ele conseguiu chegar. Então, temos que tirar o chapéu para esse time que finalmente chegou na final. Vamos ver o que vai acontecer na grande final contra o Cruzeiro. Deixe seus comentários, quero saber o que você achou dessa eliminação do Flamengo e da classificação do Corinthians. Não esquece de curtir o vídeo e assinar o canal. Valeu!